Olá, Divination, bem-vindo a um novo caso de uso Divi ao vivo, onde todos os semanais lhe damos um novo design e funcionalidade que você pode adicionar ao seu site Divi. Na transmissão ao vivo de hoje, vamos mostrar como criar um módulo de Divi fluido responsivo com todos os detalhes. Não se esqueça de verificar a descrição do vídeo para mais informações sobre este caso de uso. Vamos saltar e começar. Então todos são bem-vindos. Certifique-se de que você possa ouvir-me dizer que me dê um polegar para cima. Além disso, deixe-nos saber de onde você é no bate-papo, apresente-se e nós vamos ficar craque hoje. Espero que todos estejam bem. O bate-papo está aberto de novo. Não se esqueça. Se você puder me ouvir, deixe-me saber, ok? Isso é realmente importante. Então eu vou procurar isso. Quando entramos aqui, apenas um lembrete hoje, o que vamos fazer é criar um módulo de divisão de fluidos responsivo e animado para mostrar o que é e como você pode fazer. Vou dar uma visualização do resultado final aqui. Ok, temos Marcy do Texas representando o estado com entusiasmo. Eu sou da área de Houston, bem-vindos a todos. Acho que estou totalmente pronto para ir. Sim. Ok, então ainda estou esperando o polegar para cima para que você possa me ouvir. Ok. Obrigado. Mike e Viajantes Pseudo do Canadá. Que nome é ótimo. Você pode mostrar a última visita? Claro, farei isso agora. Então vamos começar. Então está aqui. É como parece na visualização da área de trabalho. Estes módulos são construídos com alguns elementos, você sabe, especiais com um tamanho de fonte que o torna extremamente fluido e flexível. Todos os elementos permanecerão basicamente fluidos ou como elásticos. Como você pode ver aqui, eu só vou verificar isso para que você possa ver tudo bem. Então isso ajudará a mostrar como será quando encolhemos o navegador. Então, quando vamos, você verá que os módulos se escalarão fluidamente à medida que chegarmos ao tamanho menor no móvel. Como você pode ver, isso é um pouco diferente da sua técnica ou método de resposta tradicional, que usa consultas de mídia para quebrar em certos pontos de interrupção, coisas como isso. Esse design fluido desses módulos permitirá que você mantenha esse design consistente durante toda a transição para uma largura menor do navegador. Como você pode ver, todos os elementos desse módulo são escala fluidamente e mantém todo o espaçamento. Isso ocorre porque ele será baseado em uma unidade de comprimento relativo e eu vou continuar a descrever como funciona e como usá-lo com um módulo Divi. Recentemente tivemos tutoriais anteriores em nosso blog sobre como criar tipografia fluida e como criar um botão fluido no Divi. Então esse tipo leva para o próximo nível para mostrar como adicioná-lo a um módulo inteiro no Divi. Então esse é o ponto que vamos cobrir hoje. Ok, muito obrigado pelo polegar para cima, Steve e Ivo da Croácia, realmente apreciamos. Ouvi dizer que é lindo lá, eu sempre quis ir. Muito obrigado a todos.
Se você está apenas se juntando a nós, vejo você dominante. Obrigado por seu amor, nosso dominante. Se você está apenas se juntando a nós, quero recebê-lo para a transmissão ao vivo do caso de uso Divi nesta semana. Nós fazemos isso todas as terças-feiras às 15 horas no leste. Hoje mostramos como você pode criar um módulo de divisão de fluidos. Não se esqueça de verificar o uso da descrição do vídeo para um link detalhado para o post do blog que acompanha este caso de uso específico. É muito útil. Além disso, se você ainda não tiver Divot e quiser checar, também inclui um link para a nossa página de produtos na descrição do vídeo. Não esqueça de conferir. Isso vai ajudá-lo muito. Ok. O que vamos fazer a seguir é começar. Então vamos ver. A primeira coisa é criar um poço. Temos nossa seção. Vamos criar nossas linhas e colunas aqui. Para fazer isso, vamos fazer uma única linha de coluna. Então estou construindo um construtor de divisão na frente para que possamos ver tudo visualmente. Antes de eu continuei adicionando minha linha de coluna. Mas antes de entrar e adicionar meu módulo, vou personalizar as configurações de linha. Então vou para a minha fila. Ao criar algo fluido, uma coisa a ter em mente, como um módulo de divisão de fluidos, você deve lembrar que não quer restringi-lo ou limitar a fluidez. Se você puder usar o termo, acho que essa é uma palavra com o container em que está. No caso, o container de um módulo será a sua coluna. Então queremos garantir que essa coluna lhe dê espaço suficiente para expandir e, você sabe, contrair em diferentes larguras do navegador conforme necessário. Ok. Estou nas configurações de linha. Quero abrir minhas configurações de coluna, então vamos fazer isso agora. Ainda não. Volte para as configurações de linha. Eu menti, desculpe por isso. No que diz respeito às minhas configurações de linha, precisamos acessar a guia de design e modificar a opção de dimensionamento aqui. Vamos criar uma caleira personalizada. Eu simplesmente a definirei para uma que remova qualquer margem entre os elementos. Sabem, margens entre colunas e coisas assim. Então eu vou definir minha largura aqui para automático. Se você não sabe que pode fazer isso, fique sabendo que pode. Você pode definir a largura da linha como automática, o que vai garantir que qualquer elemento filho, como uma coluna, ou qualquer outra coisa dentro da coluna, ajuste-se a largura automaticamente. Então eu vou dar uma largura máxima de 100%. Muito bem. Vamos agora ao nosso espaçamento e adicionar um pouco de espaço. Desejo adicionar 5 VW na parte superior e inferior. Como usamos o design fluido, eu apenas usarei a unidade de comprimento VW, que é baseada na largura da porta de visualização, que manterá esse design mais consistente. Beleza, vamos salvar isso agora. Você pode ver nossa linha ali. Vamos criar nosso módulo em seguida. Então, temos nossa linha pronta para começar. Nossa coluna é. Vamos configurar nossa coluna um pouco mais tarde. Vou fazer algumas coisas incríveis para garantir que nosso módulo funcione como queremos que eles mantenham esse design fluido. Mas, por enquanto, vamos construir nosso módulo. Então, eu quero criar um módulo de chamada de ação. Então, eu quero adicionar um módulo de chamada de ação. Como você pode ver, agora está abrangendo toda a largura da linha. Então, nós temos que personalizá-lo. Quero manter as coisas simples aqui, no que diz respeito ao design, apenas para mostrar a funcionalidade. Você sempre pode voltar para adicionar seu próprio design personalizado ao módulo, mas nos concentraremos em como transformar esse módulo
em um módulo fluido que pode ser ajustado perfeitamente em diferentes larguras do navegador. Então, vamos manter o título e o texto do botão o mesmo. Para que esse botão apareça, precisamos adicionar um link. Então, eu apenas adicionarei essa pequena hashtag na URL do link para que possamos ver nosso botão. Apenas uma nota rápida, você pode usar a mesma técnica em qualquer módulo no Divi. Eu apenas uso o módulo de chamada de ação porque, você sabe, é um módulo popular. Além disso, inclui 3 elementos: o título aqui, o texto da descrição e depois o botão. Então, cada módulo terá elementos diferentes que você pode personalizar, mas este tem 3. Eu tenho uma simples maneira de mostrar como fazer isso. Ok, vamos adicionar uma cor de fundo ao nosso módulo. Eu não gosto desta tonalidade de azul. Prefiro um cinza azul mais escuro aqui. A próxima coisa que vamos fazer é muito importante. Vamos para a guia avançada primeiro e vamos para a guia CSS personalizada, porque vamos adicionar uma raiz do tamanho da fonte a todo o módulo. Isso é importante para um design fluido, porque o que vamos fazer é fazer todos os elementos que ajustamos em nosso módulo em relação ao tamanho da fonte. Agora, embora esse tamanho de fonte não esteja ligado diretamente a nada, ele serve como o tamanho da fonte raiz desse módulo. Todo o seu site, tema Divi ou qualquer outro, tem um tamanho de fonte raiz. Normalmente é em torno de 100%. Se você usar um tema Divi, geralmente 14 pixels é o tamanho padrão da fonte do corpo. Então, o que isso faz é substituir o nível do módulo e dar um tamanho da fonte raiz. Agora não será apenas um tamanho de fonte. Será um tamanho de fonte que tem um elemento de design fluido ou um tamanho de fonte fluido que vai escalar com o navegador. Para conseguir isso, usamos a função de pintura para adicionar um tamanho de fonte. Vou colar o código. Então, a função de pintura aqui, vamos tentar zoom aqui, você pode ignorar este pequeno aviso aqui. Ele realmente funciona neste código. Então, você pode ignorar o clipe aqui, mas se concentrar. Então, o que faz é permitir que você dê o tamanho mínimo do tamanho da fonte, que é o primeiro valor aqui. O valor médio é um pouco como o valor da fonte fluida e está definido para 2VW, que é basicamente 2% da largura da porta de visualização ou da largura do navegador. Então, o último será o tamanho máximo da fonte de no mínimo 24 pixels. Então, eu estou usando uma unidade de comprimento absoluto para o tamanho mínimo e máximo da fonte. No meio aqui, estou usando um tamanho de fonte relativo ou fluido para maior flexibilidade. Então, sempre que necessário, ele será ajustado de uma maneira boa e fluida. Ok, vamos fazer isso, é muito importante. Não pule essa etapa porque tudo é baseado no tamanho da fonte. Eu estou baseando o tamanho tradicional da fonte do corpo, como o texto padrão ou o tamanho da fonte da maioria dos navegadores é de 16 pixels. Então eu usei isso como um mínimo e depois lhe dou um máximo de 24 pixels. Você realmente não quer, dependendo do seu design e do que você está procurando, o texto do corpo, você sabe, geralmente não excede 24 pixels ou algo assim. Ok, assim que isso estiver no lugar, lembre-se de que tudo funcionará a partir desse tamanho da fonte. Então,
uma vez que esse tamanho da fonte raiz base estiver no lugar, usaremos a unidade de comprimento em paraestilizar tudo o resto. O que isso fará é permitir que você basicamente baseie todos os valores no tamanho da fonte. Portanto, se você não está familiarizado com o que a unidade de comprimento M ou em faz, basicamente é relativa ao tamanho da fonte raiz. Alguns elementos no módulo de divisão estão por trás do cenário. Por exemplo, algumas unidades absolutas, como pixels, estão sendo usadas. Por exemplo, esta promoção, esta descrição promocional, se você entrar e inspecioná-la e usar sua ferramenta de desenvolvimento do navegador ou algo assim, você verá que tem um revestimento inferior abaixo para separá-lo do botão. Isso é em pixels. Então, o que eu quero fazer é substituir isso e substituir com uma unidade de comprimento em. Ok. Então, acho que vamos fazer a descrição da promoção, vamos apenas fazer o fundo. Isso está claramente superando a marca de 1,5. Assim você pode observar que ele ajustou ligeiramente e é até um pouco maior. Mas agora, como exemplo, mencionamos 1,5 mitsc. E o tamanho da fonte pode ser expresso por M. Portanto, estamos falando de 150% do tamanho padrão da fonte. Considerando que o tamanho da fonte é dinâmico, o empréstimo também refletirá essa fluidez. Em resumo, é 1,5 vezes o tamanho da fonte inicial. O botão também segue o mesmo princípio. Eu só quero, ou o título, eu devo dizer, esse é o aqui. Ok, isso não é necessário. Eu só sou criticante aqui porque quero torná-lo completamente fluido, como se todos os elementos fossem bem em escala. Vamos considerar 1,5 metros para esta situação. Abaixo do título, o mesmo carregamento inferior. Ok, então depois que isso estiver em lugar, terminamos a guia avançada aqui. Agora podemos fazer tudo o resto das opções incorporadas na guia de design. Então, o que fazer primeiro? Eu farei. O que devemos fazer primeiro é o texto do corpo. Ok, então o texto do corpo agora, você pode ver que o tamanho do texto do corpo tem um pixel, que é uma unidade de comprimento absoluto. Queremos que ele seja relativo ao tamanho da fonte raiz que já estabelecemos. Então, para fazer isso novamente, tudo o que vamos adicionar terá uma unidade de comprimento M. Então, eu vou fazer 1 mP para o tamanho do texto do corpo. Agora, basicamente, é exatamente o mesmo que o tamanho da fonte raiz, porque colocamos a 1. Então, não, será um pouco correspondente ao mesmo tamanho. Se eu aumentar para algo assim, você pode ver que ele cresceu significativamente. Mas podemos mostrar como usar a unidade de comprimento para ajustar diferentes elementos. A altura da linha do corpo também usaremos por padrão. Ele usa a unidade de comprimento para a altura da linha do corpo. Vamos apenas elevá-lo para 1,8. Você está lá? Vamos passar para o texto do título. Então, o texto do título, queremos que seja um pouco maior que o nosso texto do corpo. Então, em vez dos 26 pixels padrão que está usando agora, usaremos uma unidade de comprimento em. Então, vamos fazer um setting. Como você pode observar agora, nosso título está basicamente onde queremos que esteja, com ajustes mínimos.
Atualmente, ele está atingindo seu máximo potencial. Então, vamos também definir a altura da linha de título como 1,3 em ou m, para que você dê um... Você se pergunta, você pode estar pensando qual é o valor? Qual é o valor real disso? O que é 1,7 mi? O que é isso em pixels? Bem, se estivermos no nosso máximo, se você se lembra do nosso tamanho máximo da fonte no CSS personalizado, nosso tamanho da fonte raiz é de 24 pixels. Bem, se o tamanho máximo da fonte do título, qual será isso? Bem, isso será de 1,724 pixels, que são cerca de 60, não eu já fiz, mas 69,36 é aproximadamente 70 pixels. Então, o tamanho máximo do título é de 70 pixels. Isso dá uma boa referência sobre como determinar esses valores. Ok, agora que nosso texto de título está no lugar, vamos fazer o botão rapidamente. Vamos atingir nosso botão. Vamos usar estilos personalizados para nossos botões. Como você pode ver, o tamanho do texto do botão é em pixels. Vamos adicionar uma unidade de comprimento em. Vamos fazer 1,3 para o botão. É aqui que podemos ser um pouco criativos. Então, nossa borda de botão está definida como 2 pixels. Queremos que ele também escale fluidamente ou adicione o elemento de projeto de fluido à borda. Mas não queremos adicionar algo como um M que será muito grande. Então, o que vamos fazer é adicionar 1% como 0,1 é melhor perto do que queremos aqui. Eu só quero colocar 0,12, que aproximadamente pode ser aproximado, você sabe, 20 pixels máximos. Desculpe, 2 pixels máximos na borda do botão e no raio da borda do botão. Vamos adicionar 1,5 metros. Vamos ver. Vamos lá. Então podemos adicionar unidades de comprimento em a tudo o que precisamos. Então, devemos definir o raio da borda como uma unidade de comprimento em que o arredondará bem. Se queremos adicionar algum espaçamento entre letras, também podemos usar a unidade de comprimento em. Nós fazemos 0,1 em. Você pode ver que nosso espaçamento entre letras agora tem uma unidade de comprimento em, que adicionará esse elemento de projeto fluido a ele. Para nosso enchendo de botões, vamos rolar para baixo e atualizar nosso enchendo de botões. Por padrão, o enchendo de botões usa unidades de comprimento em porque você quer que esse botão se escale com o tamanho da fonte, o que é conveniente. Então ele funciona como é agora, mas podemos adicionar nosso próprio enchendo personalizado. Vamos encurtar um pouco na parte superior e inferior. Então sim, estreito a almofada. Então eu quero usar o ponto zero na 1h da manhã para a parte superior e inferior. E para a esquerda, vamos fazer as 2 da manhã para a esquerda e a direita. Ok, isso parece bom. Vou parar aqui por um momento. Estamos prontos para atualizar o tamanho do nosso módulo, mas eu te ignorei há muito tempo no bate-papo, então vamos olhar aqui. Ok, nosso Bob disse incrível. Também podemos fazer coisas do módulo de rotação 3D. Às vezes, podemos mostrar o produto rotacionando em 3D posteriormente, uma ideia interessante. Temos alguns tutoriais de design 3D se você procurar em nosso blog, basta digitar 3D. Não tenho certeza do elemento de rotação real, mas temos coisas semelhantes a isso. Mas sim, verifique definitivamente nosso artigo no blog para adicionar incríveis elementos 3D com técnicas avançadas.
Tudo bem. Trata-se de adicionar essa perspectiva exclusiva e depois usar nossa opção avançada de transformação integrada para movê-la exatamente onde queremos obter esse notável efeito 3D. Ok, vamos ver. O Mike tem uma pergunta interessante a fazer. É realmente necessário configurar essa caleira? Ou é possível pular essa etapa sem grandes consequências? Ok, então boa pergunta. A razão pela qual eu a configurei para 1 é porque quero que ele o retire completamente. Eu não quero nenhuma margem ou entre minha coluna ou mesmo que esteja na coluna A1. Mas o que ele faz é que também adiciona algum espaçamento entre os módulos e a unidade de comprimento usada para o espaçamento é uma porcentagem que não será baseada diretamente no tamanho da fonte raiz que temos em nosso módulo. Então, basicamente, tirando, eu apenas usei o espaçamento, eu vou espaçá-lo no nível do módulo. Dessa forma, ele usa esse tamanho da fonte raiz, o que o torna fluido. Se eu adicionar, você sabe, a porcentagem com a caleira não será completamente fluida. Uma excelente pergunta. Ok, vamos ver quando Ragav perguntou sobre o ponto 5. Que ótima pergunta, espero poder te dar uma resposta abrangente. Essa é uma das coisas em que estamos trabalhando duro e muito duro para lançar e executar isso para vocês. Estou ansioso, talvez até mais do que vocês, porque vamos adicionar todos os recursos incríveis, mas não tenho certeza. Pergunta interessante, seja bem-vindo à palestra de Sri Lanka. O Mar tem uma pergunta. Posso definir a dimensão do módulo de chamada à ação? Não sei o que você quer dizer. Se você quer dizer altura, largura e tudo isso, é um pouco para onde estamos indo, então eu vou passar para nossas configurações de tamanho. Então, como vamos adicionar ou incorporar o design de fluido ao tamanho do nosso módulo? O que vamos fazer é adicionar a unidade de comprimento em a largura novamente. Agora eu quero definir para o primeiro. Vamos fazer 40 em, ok. Então você pode brincar com o tamanho. Então, quando você está na área de trabalho, ele será um pouco como a largura máxima, mas vamos ver, não vamos não adicioná-la à largura principal. Vamos fazer a largura máxima porque queremos manter essa largura automática. Então, eu adicionei a largura máxima. Então, a largura máxima será de 40 em. Então, o menor ou a menor largura máxima será de 16 pixels em algum lugar ao redor. Eu não sei, você faz 5.600 pixels como esse. Após a largura máxima ser definida, mas queremos garantir que ela está centrada agora. 0,1 mais coisa na altura do indivíduo. Ok. Então, depois de testar isso, percebi que porque estamos usando o tamanho da fonte, a função de pintura que usamos aqui primeiro, porque estamos usando o pintura CSS que tem problemas. Eu acho que, eu não sei se é um bug ou qualquer coisa, mas no Safari, que não realmente fluidamente ajusta, quando realmente ajusta, o navegador aparecerá bem quando você carregar a página. Então, para contornar isso, eu apenas encontrei esse hack ou truque. Você apenas definiu isso para uma altura mínima de 0 VW? Sim. Então, a altura mínima será 0 VW.
o que basicamente não faz nada, exceto para corrigir o pequeno bug no Safari. Então eu quero adicioná-lo lá. Vamos ver a margem. Vamos fazer a margem em seguida. Como você pode ver, eu não alinhei o meu gosto. Por exemplo, posso colocar o alinhamento do módulo no centro aqui, mas eu quero atualizar. Eu quero adicioná-lo diretamente à margem e mostrar-lhe a fazer isso. Como fazer isso? Se eu definir a margem esquerda para automático e depois a direita para automático, ela está aproximadamente fazendo a mesma coisa. Estou pretendendo centralizar. A margem à esquerda e à direita será automática. Eu só faço isso porque estou pensando antecipadamente. Sempre que adicionarmos outro módulo a isso, é importante que definamos essa margem dessa maneira, porque atualizaremos a margem mais tarde. Ok? Então, o revestimento, bem, vamos adicionar algumas margens superiores. Vamos fazer 0,5 metros no topo, apenas adicionar um pouco de margens lá. Mais uma vez, sempre use as unidades de comprimento enquanto pudermos. Portanto, o revestimento será de 2,5 metros em cima e inferior. Então, agora adicionamos um rembolho ao nosso módulo a 2 metros à esquerda e à direita, porque agora temos um rembolho, o que é bom. Como somos, vamos parar um pouco, eu quero salvar as alterações. Vamos dar uma olhada em uma página ao vivo e vamos inspecioná-lo para que possamos ver o que acontecerá quando ajustamos. Então, quando ajustamos, como chamamos isso quando chegar ao ponto em que precisa? O design de fluido vai entrar em funcionamento. Então agora está usando o tamanho máximo da fonte ou o tamanho da fonte raiz. Então, quando precisar, ele entrará no fluido até chegar ao mínimo e em seguida isso é o mínimo. Então, como você pode ver, ele é bom e fluido com o navegador. Todos esses elementos enchendo, sabe, borda do botão com o tamanho do texto, tudo isso largura do módulo. Então parece bom. Então essa é a base. Então é assim que você faz ou adiciona o design de fluido ao módulo de divisão. A próxima coisa que vou mostrar é basicamente como adicionar outro na mesma linha se você quiser, o que é importante saber. Então, como mencionei anteriormente, a propósito, antes de entrar neste próximo passo, adicionaremos outro módulo aqui e mostraremos como colocá-los um ao outro. Mas antes de fazer isso, sei que você está bem-vindo se você está apenas se juntando a nós e está um pouco perdido agora. Hoje estamos fazendo uma transmissão ao vivo sobre como adicionar ou criar um módulo de div fluido responsivo. Então não se esqueça de verificar a descrição do vídeo para obter mais informações, incluindo um link para o post do blog. Se você ainda não tem o tema div e quer saber mais sobre isso, também há um link para a nossa página de produtos. Então verifique isso. Ok, vamos voltar. Alguma pergunta que o Ahmad faz? Então você está substituindo pixels em tamanhos para torná-lo sensível? Sim. Isso funciona porque a unidade de comprimento em é baseada ou relativa ao tamanho da fonte raiz. Então, é diretamente relativo ao tamanho da fonte. Então, desde que você tenha um elemento fluido para o tamanho da fonte, como adicionamos, será adotado por cada elemento com uma unidade de link-in. Isso faz sentido.
Resposta curta, sim. Boa pergunta. Ok, vamos adicionar outro módulo e configurar nossa grade aqui. Vamos usar no nível da coluna, mas antes de fazê-lo, vamos ir para o nosso módulo. Não queremos que seja tão grande porque queremos pensar, ok, agora vamos fazer duas. Vamos adicionar 2 módulos. Então vamos configurar 2 colunas aqui, 2 módulos adjacentes. Agora, a fonte máxima ou o tamanho máximo do meu módulo é um pouco grande para isso, então eu vou reduzi-lo para 24. Desculpe, minha largura máxima do módulo é às 24 horas da manhã, o que me deixará espaço para adicionar outro ao lado. Vamos ajustar o alinhamento do texto para a esquerda porque eu prefiro, certo? Como queremos adicionar espaçamento em torno de nossos módulos ou entre nossos módulos no nível do módulo com unidades de comprimento em? Devemos fazer isso agora. Então eu quero adicionar alguma margem ao meu módulo. Agora está definido como automático, mas eu quero adicionar 0,5 m, não posso digitar, desculpe, 0,5 em à esquerda e à direita. Você pode ver o pequeno espaço ali. Então, quando adicionar outro módulo ao lado adjacente à direita aqui, terei um espaçamento entre eles. Posso, você sabe, aumentá-lo, você sabe se eu quiser mais espaçamento conforme necessário. Mas este é um bom ponto antes de chegarmos à visualização do tablet. Então eu apenas o mantenho em um espaçamento mínimo para o valor mínimo lá. Então 0,5 em, vamos salvar isso. Agora quero replicar esse módulo, ok? Para torná-lo adjacente, não faremos como eu não colocá-lo no layout da coluna A2 ou nada. Eu só quero realmente ir para essa coluna e adicionar uma. Eu quero usar a exibição ou a grade CSS para garantir que esses 2 módulos tenham largura automática, ou dizer de outra maneira. Vamos criar uma estrutura de coluna que permita que cada um desses módulos seja contido em uma coluna com largura automática, porque isso é muito importante. Queremos garantir que não o restringir ou restringir. Para fazer isso, vamos para as configurações de nossas colunas e para a guia avançada, você pode realmente usar a grade de exibição ou a flexibilidade de exibição para fazer isso. Nós usamos bastante em nossos tutoriais apenas o suficiente para alinhamento adequado, tanto horizontal quanto vertical. Mas eu quero adicionar esse CSS personalizado e você pode ver como ele faz suas coisas magicamente. Mas se eu olhar aqui, o que estou fazendo? Bem, estou usando uma grade de exibição que basicamente transformará todos os elementos nessa coluna em uma grade. Neste caso, esses são módulos, então cada módulo se torna um item de grade. Portanto, a coluna do modelo de grade basicamente configura quantas colunas você deseja e qual largura você deseja. Então agora eu tenho 2. Então uma coluna tem uma largura automática e outra coluna tem uma largura automática, e estou justificando o conteúdo para centrar e garantir que ele permaneça centrado na página. Mas você sabe, uma vez que isso estiver em lugar, você pode ter a largura automática necessária para o projeto de fluidos. Mas digamos que, por exemplo, queremos o layout de 2 colunas na área de trabalho, no móvel que queremos. Você pode ver claramente que é realmente muito pequeno, certo? Ou muito estreito. Queremos alterá-lo para um layout de coluna A1, ou podemos fazer isso facilmente atualizando esse código. Vou lhe mostrar uma verdadeira simplicidade.
Acabei de remover uma das linhas ou colunas automáticas e a alterei para uma única. Dessa forma, todos os elementos dentro dessa coluna serão preservados. Ou desculpe, de coluna A2 para o layout de coluna A1 no meu módulo. Simples. Ok, agora vamos salvar e vamos olhar no site ao vivo. Como você pode ver, ele começará a entrar quando necessário, certo? Meu design de fluido está trabalhando. Depois de chegar ao tablet, ele será automaticamente empilhado na coluna A1. Então, agora tudo está perfeito e fluido. Você não precisa se preocupar em ajustar as diferentes consultas de mídia ou atualizar as guias responsivas no tablet, telefone e desktop do Divi. Ele ajustará automaticamente ao fluido com o navegador, proporcionando um belo design fluido. Vamos ver se temos alguma dúvida. Então Mike expressou sua gratidão pela explicação incrível, muito apreciado. Eu basicamente posso exportar isso no JSON e usá-lo em diferentes sites? Ou a outra maneira mais rápida? Sim. Então, o post do blog tem um download gratuito do layout criado. Você pode baixá-lo gratuitamente. Basta digitar seu e-mail ou qualquer coisa, o botão de download aparecerá. Então você pode baixar o arquivo JSON e carregá-lo para sua biblioteca Adobe, puxá-lo para cima e usá-lo conforme necessário. Dessa forma, você pode ajustar e adicionar seu próprio design e tudo isso. Então você pode ver que você sabe diferentes cores ao seu módulo, como fundo do módulo, cor do título, fonte. Escolha de fonte pode alterar a cor do botão, borda do botão, borda, cor da linha. Tudo isso pode ser facilmente ajustado, e muitos desses que você conhece não requerem unidade de comprimento em. Então você pode ver como exemplo, você sabe a cor de fundo da seção aqui. Então a mesma funcionalidade está em jogo com seu próprio design. Desculpe, eu sou um pouco rápido com o meu exemplo aqui. Você vê esse design fluido? Ótimo. Eu acho que isso acabou. Vamos ver se temos mais perguntas. Ahmad disse: ótimo, obrigado por suas informações. Eu costumava fazer isso com VW e VH, mas agora posso tentar com EN. Parece uma maneira eficiente e rápida de ajustar. Sim, você afirmou que eu sou um herói, algo que aprecio, mas não mereço absolutamente. Sim, isso economiza tempo e torna mais conveniente ajustar as configurações. Eu acho que tecnicamente o design fluido, quando você está tentando distinguir entre design responsivo e design fluido, é um pouco complicado. Eu até ouvi falar de, você sabe, né? Isso é um pouco como um design elástico, como porque tudo é um pouco encolhido e expandido fluidamente. Mas o design fluido pode, você sabe que em um nível básico pode ser aplicado a, você sabe, sua estrutura de layout, como garantir que sua linha tenha AV ou sua linha como porcentagem é baseada em porcentagem, não como coisas como pixels. No entanto, de modo geral, esse tipo de design elástico proporciona uma sensação muito mais fluida e contínua. É verdadeiramente fantástico para manter a consistência do design semelhante. Essa é a coisa principal, porque você realmente gosta da forma como parece.
mas você não quer que a maneira que você não quer começar a quebrar quando chegar a diferentes larguras do navegador. Esta abordagem assegura que tudo mantenha a mesma aparência apenas em uma escala menor, certo? Mantenha esse design consistente. Tudo bem. Obrigado, Márcio. Eu tenho outra pergunta. É possível assistir a gravação ao vivo em algum lugar mais tarde? Sim. Isso será disponível em nosso YouTube e Facebook. Nossa página Facebook, nosso canal YouTube depois que a gravação terminar. Apenas dê um pouco de tempo para atualizar e ele aparecerá. Mas essa é uma boa pergunta. Agradeço por sua resposta. Muito obrigado. Ótimo. Perfeito. Eu acredito que sempre haverá aquela última pergunta. Tenho certeza de que sempre irá surgir uma questão final quando encerramos a transmissão ao vivo. Entretanto, não hesite em deixar um comentário sobre o vídeo assim que ele for publicado em nosso canal. Ok, hoje é tudo o que tenho para você. Obrigado por nos juntar ao tutorial ao vivo. Se você gosta deste vídeo, dê-nos um polegar para cima. Também, não se esqueça de se inscrever no nosso boletim de blog, nosso canal YouTube e gostar de nós no Facebook. E certifique-se de clicar para receber esses avisos. Dessa forma, podemos informar você toda vez que tenhamos algo novo para você. Não se esqueça de ver nossa próxima transmissão ao vivo na próxima semana, terça-feira, às 15 horas do leste. Estamos ansiosos para vê-lo lá. Isso é tudo. Agradecemos novamente por assistir. Estamos realmente ansiosos para vê-lo no próximo vídeo.